Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em férias, auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata número 33 para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Presidente, desculpa atrás. Conselheiro Fernando Guimarães tem a palavra. Senhor presidente, para anunciar a devolução a Vossa Excelência do protocolo 271-176/2014 e comunicar sobre estamento junto à COFAP, protocolo 612-496/2014 e 227-932/2014. São pensões que dependem ainda da admissão, exame da admissão do servidor falecido. O 245-70/2016, junto à DIJUR, processo que foi negado o registro da aposentadoria e foi determinada pelo Tribunal de Justiça a suspensão dos atos de execução. Protocolo 904-969/2014, 255-103/2014, ambos junto à COFI, são admissões que ainda dependem de análise de pré-julgado. Junto à COFAP, o 460-835/2015, 313-999/2015, ato de inativação, cuja cálculos ainda depende de análise de incidente de inconstitucionalidade. As comunicações, senhor presidente. Estão anotadas. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente e demais integrantes dessa primeira Câmara, inicio a pauta por tomada de contas extraordinária, protocolo 483-311/2013, Câmara Municipal de Guaratuba. Eu vou resumir o relato, senhor presidente. É uma inspeção feita pela COFIN, onde se determinou, se apontou concessão de diárias de forma irregular, nos exercícios 2011 e 2012, que não tinham documentos de comprovação, nem motivação ou efetiva realização do ato que deu origem à concessão de diárias, tanto para servidores como para vereadores. Foi determinada a instalação de tomada de conta extraordinária, após devidas citações dos representantes, traduziram as suas razões, os representados, suas razões de defesa. COFIN, em manifestação conclusiva, na qual foi acompanhada pelo Ministério Público, acatou diversos argumentos e documentos apresentados pelos representados, considerando com isso a regularidade de parte das diárias concedidas. A minha proposta de voto, senhor presidente, acompanha parcialmente os pareceres, no sentido que houve efetivamente processos de despesa sem comprovação da motivação da diária. Além isso parcialmente, né? Ausência de comprovação de documentos, as próprias resoluções alegadas à defesa exigem que sempre que possível serão anexados os documentos, convites, etc. Também as alegações dos representados pela falta de documentos constam lá visitas ao Tribunal de Contas para tratar de assuntos, etc., não havendo sido concedidas declarações de visita. Essas diárias foram concedidas também em pequenas quantidades, 1 ou 2 diárias para cada servidor, que somente tiveram comprovação, não tiveram a comprovação porque não houve efetivamente a declaração de visita. O próprio tribunal não emite essas declarações de visita, razão pela qual houve também aceitação dessas alegações e a modicidade dessas impugnadas. Considero, porém, irregulares as diárias para Curitiba, para aquisição de token e certificado digital da Câmara, na medida em que
as declarações foram emitidas por CEPRO de Paranaguá, e não de Curitiba. Também considera regulares diárias concedidas em declaração de visita de quase um ano antes da emissão do empenho, razão pela qual determino o ressarcimento ao município de Guaratuba, neste primeiro item, no valor de R$ 400 para o senhor Ângelo Babiuk e do senhor Rogério Pimentel da Silva, valor de R$ 2.500, devidamente atualizado. Também com aplicação de multa prevista no 87.4G da Lei Orgânica desse Tribunal. Deixo de acatar, porém, senhor presidente, a proposta de responsabilização dos controladores internos, na medida em que não vejo nenhum nexo de causalidade nessa emissão dessas concessões, nenhuma atuação do controle interno, de forma a justificar a responsabilidade solidária ou geradora de algum dano pela sua conduta ou sua omissão. Tem outras diárias, senhor presidente, que foram alegadas atividades não ligadas às funções da Câmara e ausência de interesse público. Nesse particular é que eu divirjo da unidade técnica, senhor presidente. Entendo que diárias para participação de atividades políticas partidárias não se insere no âmbito de atuação do agente público. Evidentemente, você tem o fundo partidário, você tem as despesas do partido. Agora, não a Câmara custear participações em eventos político-partidários, como avaliações de filiações partidárias do PL, Plano Liberal do Poder Executivo, enfim, uma série de eventos, projeto político do PSC Jovem, reunião do partido do PTB e etc. Por essas razões, senhor presidente, considero irregulares essas despesas, as demais seriam regulares, determinando o ressarcimento ao município de Guaratuba, os valores atualizados da senhora Ana Maria Corrêa da Silva, no valor de R$ 1.350, ao senhor José Carlos Gonçalves, no valor de R$ 900, ao senhor Laudir Carlos de Santi, no valor de R$ 450, Natanael Corrêa de Araújo, no valor de R$ 2.700, Paulo Éder de Araújo, R$ 450, Sérgio Alves Braga, R$ 900, Giovanni Kurtz, R$ 1.200, e ao senhor Rogério Pimentel da Silva, valor de R$ 350, aplicando-se multa ao senhor Paulo Éder de Araújo, em razão de concessão de diárias sem observância das reduções do próprio Poder Legislativo, previsto no 87, inciso 4G da Lei Orgânica desse Tribunal. Da mesma forma, não associo nenhuma conduta de causalidade, de forma a gerar responsabilidade do controlador interno, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Prestação de conta de transferência voluntária, 138.476/2014, município de Palmeira, repasse feito à Associação Comunitária dos Moradores Proprietários de Ato Itmarsum, pareceres da CUFIT e Ministério Público pela regularidade com ressalva, e essa é a proposta de voto, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Tem o ato de inativação 361.713/2015, é um ato de inativação emitido pela Câmara Municipal de Curitiba, na qual foram apontadas algumas inconsistências, senhor presidente, como inclusão nos cálculos do provento de verbas transitórias referência à gratificação prevista na Lei 12.207, em período que a servidora se encontrava vinculada ao regime geral de previdência e não contribuía para o IPMC, e também a incorporação conjunta das verbas de cargo em comissão e função gratificada, que devem ser consideradas em separado, em atenção ao princípio contributivo. Senhor presidente, esse processo é longo, tem várias manifestações, tanto da COFAP, da Câmara e também do Instituto de Previdência do município de Curitiba, no sentido de a Câmara, ora, defendendo o ato de inativação, o IPMC, que seria o responsável pela emissão do ato, discordando do ato emitido, COFAP, em manifestação conclusiva, após todas as manifestações, manifesta pela negativa de registro, e também o parecer do Ministério Público. Senhor presidente, a propósito de voto, acompanha os pareceres pela negativa de registro, em função de que o cômputo de verba transitória, enquanto vinculado ao regime de previdência social, o regime geral, fere o princípio contributivo, até a questão do teto previsto no regime próprio, que é irrelevante, seria a contribuição sobre esses valores que cederiam a esse teto. Agora, efetivamente, o período que contribuiu para o Instituto de Previdência do município de Curitiba, faz-se necessário a sua consideração. Com relação
aos cálculos de proventos, tendo a separação das verbas de gratificação, encargo e comissão, embora no final o produto final seja o mesmo valor, há necessário que seja separado no ato em função da segregação das verbas e até maior transparência. Por essa razão, proposta de voto acompanha os pareceres pela negativa de registro do ato de inativação de Aderli Proença de Oliveira, o cargo de técnico administrativo, pela inclusão de verbas transitórias em período de vinculação ao regime geral de previdência, incorporação de verbas, determinando a instalação de tomadas de contas ordinárias nos termos do regimento interno, em face de Ailton Cardoso de Araújo, Pedro Paulo Costa e Paulo Roberto Rink, integrantes da mesa diretora, e das procuradoras Valéria Cristina de Oliveira, Maída e Juliana Ficha de Almeida, emitentes de pareceres jurídicos, para eventual apuração de responsabilidades e promoção de ressarcimento das despesas irregularmente efetuadas. Esse é o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Eu tenho o protocolo sobre 414 e 457 de 2014. Eu não sei se já está no meu prazo para relato, senhor presidente, porque o conselheiro substituto Sérgio Valadares tinha feito um voto complementar, mas parece que está em férias, né? Então não sei se eu estou no prazo ou não, ainda posso. É o protocolo 414 e 457 de 2014. Paraná Previdência é um ato de reserva. Pela ordem, senhor presidente. Se Vossa Excelência estiver fora do prazo, o conselheiro Fábio se habilita ao pedido de vistas. Até em respeito ao estudo já que o conselheiro Sérgio fez. Né? Perfeito. Está feito o pedido de vista. Vistas a Vossa Excelência. Tem a admissão de pessoal 540.251/2015, município de Foz do Iguaçu. A proposta de voto se pede pela legalidade de registro, conforme a COFAP, considerando a negativa apresentada pelo Ministério Público de inconformismo com a instrução normativa desse tribunal. Da mesma forma, no 597.672 de 2016, município de Itapejara do Oeste. Também 728.505 de 2016, Autarquia Municipal de Educação de Cambira. 323.005 de 2015, município de São José da Boa Vista. 471.489 de 2015, município de São João do Triunfo. 680.142 de 2015, município de Nova Santa Bárbara. 614.712 de 2016, município de Quarto Centenário. Todos eles, senhor presidente, pela legalidade e registro dos atos, conforme pareceres da COFAP. Legalidade e registro, senhor presidente. Em discussão, legalidade. Senhor presidente, tem o processo seguinte, é o relatório da auditoria 239.155 de 2014, Santa Casa de Paranavaí. Esse processo eu já fiz o relato, um voto até longo. Vossa Excelência solicitou vistas do protocolado, depois também o conselheiro Fábio, e estou no meu prazo aqui regulamentar para poder relatar. Se a Câmara se entendeu, faço o relato do processo novamente, mas basicamente trata-se de convênio firmado entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Paranavaí, onde ocorreu a cessão, a união de duas unidades hospitalares, tanto a Santa Casa de Paranavaí como o Hospital Regional do Noroeste, tendo em vista a inauguração do hospital lá em 2008, 2009, sem a devida possibilidade de uso. Foi questionada a eventual terceirização de serviço público da área da saúde ou de unidade hospitalar, em que pese toda a auditoria feita pelo tribunal demonstrou a efetividade das ações, a excelência do atendimento, os resultados, a correta aplicação dos recursos, a compra de equipamentos, instalações, etc. O que se questionou que não haveria complementariedade nessa atuação. E eu até questionei que a complementariedade não necessariamente deve ser verificada só pelos níveis de atenção de cada ente federativo no pacto do SUS, mas também através do plano operativo de saúde, enfim, uma série de considerações que fiz no voto. Apresentei algumas doutrinas, eu tenho inclusive jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e na época, na sessão, me lembro que a doutora Valéria estava presente, fez uso da palavra,
entendeu que haveria uma ocupação de 40% do hospital público pela Santa Casa de Paranavaí para atendimento de clientes privados. E, na realidade, não é essa o dado. Existe uma ocupação do centro cirúrgico do Hospital Noroeste, em torno de 40,28% de clientes da Santa Casa privado, como contrapartida pela cessão de mais de 70% da capacidade do Hospital da Santa Casa de Paranavaí para atendimento da clientela SUS. Então, entendi que foi legítima essa contrapartida de ambas as partes. Levantei só também questões em relação, que foi apontado pela auditoria, em relação à falta de controle de contribuições previdenciárias, né, de uma prestadora de serviço, com determinação de instalação de tomada de contas. E a irregularidade das contas da Santa Casa, em ausência de retenção de contribuições previdenciárias, com aplicação de multa prevista no 87.4G ao senhor Renato Augusto Platz Guimarães. E julgar regular a cessão da estrutura do Hospital Regional do Noroeste, ou dos convênios, né? A Santa Casa de Paranavaí, são 3 convênios que são examinados nesse protocolado, pelos motivos que apresentei naquela oportunidade. Eu breve relato do breve relato que já fiz. Ele está em discussão. O conselheiro Fernando já havia adiantado a Vossa Excelência, e é uma matéria que eu tenho a impressão que mereceria uma discussão muito maior, não apenas dizer que vou propor uma divergência. Mas Vossa Excelência colocou bem, eu apenas lembro, para que eu também vá me situando bem na matéria, já li, reli, procurei estudar um pouco a respeito, mas tenho levado muito susto com esse tipo de sessão, ou mesmo com as leis que autorizam ou autorizaram as OS, e agora a nossa Prefeitura de Curitiba também inicia, não é, a sua proposta de passar para a OS, a saúde, a educação. Mas nesse processo eu não quero fugir, uma transferência da Secretaria da Saúde à Santa Casa de Misericórdia, os termos celebrados em vários convênios que Vossa Excelência já havia mencionado, 2011, 12 e 13, 11.382.000. Os ajustes tinham por objeto a aquisição de equipamentos para a ampliação da UTI neonatal, estruturação do serviço de oftalmologia e um arco cirúrgico, ambos destinados para a Santa Casa de Paranavaí. Repasses de recursos destinados ao acabamento do Hospital do Noroeste e para a construção de rampas entre setores do hospital e manutenção da instituição. Vossa Excelência trouxe em junho, já 27 de junho, para relatar em plenário, e o relatório de auditoria houve proposta de aprovação parcial, considerando regular a cessão da estrutura do Hospital Regional do Noroeste à Santa Casa de Paranavaí, assim como a utilização do centro cirúrgico por pacientes particulares da Santa Casa de Paranavaí. E, com a devida vênia a Vossa Excelência, eu discordo sobre a regularidade na cessão da estrutura pública instalada a particular. Por isso é que estou trazendo a discussão deste voto divergente. Fundamento: que a participação da iniciativa privada na execução do orçamento público, especialmente na área da saúde, vem sendo tema recorrente e palpitante na doutrina administrativa nos últimos tempos. O estabelecimento de vínculos jurídicos entre o Estado e entidades filantrópicas, com a intenção de fomentar o desenvolvimento de ações de interesse público, é instituto histórico que, não raras vezes, teve sua utilização desvirtuada, descambando para a verdadeira terceirização de serviços públicos essenciais, em flagrante tentativa de burla às regras do direito público. No âmbito deste tribunal, destaca-se o estudo que fundamentou conclusões do Acórdão 680-06 do Pleno,
o relator, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, o qual conferiu uma série de disposições normativas sobre a matéria. No que importa o objeto da presente auditoria, o referido acórdão fixou que não pode ser objeto de vínculos externos a cessão total de unidades de assistência à saúde e hospitalares, capacidade instalada, as quais devem ser objeto de gestão própria por vínculos internos. O artigo 199, eu também vou tentar ser breve, porque o voto é muito longo. O artigo 199, parágrafo 1º da Constituição, assegura a participação da iniciativa privada de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio no Sistema Único de Saúde. A Lei 8080-90, conhecido como Lei Orgânica da Saúde, dispõe em capítulo próprio sobre a participação complementar junto ao SUS. Tal legislação estabelece em seu artigo 24 que o sistema poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada quando suas próprias disponibilidades forem suficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área. E aqui também eu me estendo bastante neste item, lembrando e respaldado na doutrina de Fernando Borges Mânica, é visível que o termo de convênio referido pelo texto constitucional deve ser interpretado de forma ampla, eis que o arcabouço legislativo, que regula relações do Estado com o terceiro setor, consagrou instrumentos como termo de parceria, contrato de gestão e termo de fomento, todos eles de natureza convenial, após a promulgação da Carta da República. Desse modo, não paira dúvida sobre a legitimidade de atuação das organizações da sociedade civil, de forma complementar junto ao SUS. Entendimento este solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 1923, a qual questionava a constitucionalidade da Lei 9.637/98, Lei das Organizações Sociais. No mencionado caso, o STF julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de conferir interpretação conforme diplomas impugnados. Para um observador desatento, o reconhecimento da constitucionalidade do vínculo entre o Estado e organizações sociais, OS, por meio de contrato de gestão, poderia significar um sinal verde à transferência integral da prestação do serviço público para as mãos da iniciativa privada. Mas não foi o que ocorreu. Eis que a Suprema Corte foi cuidadosa em fixar premissas que devem permear a celebração do contrato de gestão, desde a qualificação da entidade como OS, passando pelos requisitos que legitimam tal execução indireta dos serviços públicos. Simples dificuldades ordinárias não autorizam a transferência da gestão. É necessário se demonstrar ganho de eficiência, pontuando que há uma relação de fomento, a qual permite ao poder público direcionar a atuação do particular, com a imposição de deveres que se traduzam em metas e culminando por reforçar a competência fiscalizatória dos órgãos de controle externo. A preocupação da Colenda Corte foi tamanha em ressaltar a natureza do vínculo do contrato de gestão no voto condutor do ministro Luiz Fux, onde constou por 25 vezes a palavra fomento. A tônica da interpretação dada pelo STF foi a de participação-colaboração entre os atores públicos e privados e não de mera delegação dos serviços. Também faço outras observações, lembrando que, em outras palavras, não se permite a mera cessão da coisa pública, pois ainda que haja cessão de bens e até mesmo servidores à organização social, o Estado permanece atuante,
eis que indispensável sua participação na administração e fiscalização do contrato. Nesse sentido, pode-se identificar que o julgamento do STF sinalizou pela legitimidade do contrato de gestão condicionada à observância das balizas legais, de que lei própria que regulamenta a qualificação como OS e toda uma base principiológica reitora da gestão pública. Seria, então, o elemento a separar uma mera cessão da capacidade instalada de unidade pública de saúde, vedada pelo Acórdão 680-06 deste Pleno. Ademais, o próprio STF já reconheceu que a validade da Lei das Organizações Sociais não corresponde a um cheque em branco ao gestor, já que não afasta a necessidade de se comprovar, no caso concreto, os pressupostos para a sua celebração. Ao apreciar a reclamação constitucional 15.733, na qual o Estado do Rio de Janeiro se insurgiu contra a decisão do Tribunal de Justiça local, a qual declarou nulo edital de seleção para a celebração de contrato de gestão na área da saúde, a ministra Rosa Weber considerou válido o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, eis que baseado nas seguintes premissas. E aqui as premissas são longas, mas eu parto para o final das premissas colocadas pela ministra, já na sua 10ª indicação. A segunda premissa consiste na análise específica das cláusulas do edital de seleção 4/2012 e mesmo da motivação deste ato administrativo. Deixou claro que a ação da autoridade administrativa deve corresponder aos motivos alegados sob pena de nulidade. Nesse contexto, entendeu a Corte Estadual do Rio que os motivos invocados para a edição do ato, como as dificuldades ordinárias na administração de unidades de tratamento intensivo e semi-intensivo, existentes em hospitais tradicionais e antigos do Estado, não podem servir como justificativa para a transferência da gestão administrativa e a execução de serviços típicos de saúde para a iniciativa privada, ainda que através de organizações sociais. Isso porque as dificuldades relatadas na motivação do ato apenas revelam deficiência na gestão do serviço de saúde. A motivação do edital de seleção não logrou demonstrar a existência de fatos que autorizem a contratação de entidade privada, sob qualquer forma, porque ausentes pressupostos legais e constitucionais. Isso foi transcrito do voto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aproveitado pela ministra Rosa Weber. Em outras palavras, a constitucionalidade do modelo não garante a celebração de todo e qualquer contrato de gestão, de forma desregrada e desmotivada, sendo plenamente cabível o controle de mérito sobre o ato administrativo, que optar pela execução indireta dos serviços públicos. Ou seja, não se afasta o caráter de complementariedade na atuação do particular, ainda que se adote modelo cuja sua autonomia é maior, conforme já enfatizado. Cabe destacar que a referida decisão foi proferida em 14/11/16, posteriormente ao julgamento da ADI, que validou o modelo de organizações sociais. Baseado em tais elementos, deve-se reconhecer que não houve alteração no ordenamento jurídico hábil a permitir a cessão total de unidades hospitalares públicas para particulares, motivo pelo qual permanece válida a vedação disposta no Acórdão 680-06 deste Tribunal. Dessa forma, impossível conceber que a transferência do Hospital Regional do Noroeste à gestão da iniciativa privada
por meio de simples instrumento de convênio, obedeça ao comando de complementariedade inerente ao SUS. É preciso considerar, ademais, que o Estado do Paraná já possui legislação que estabelece seu programa de organizações sociais. Trata-se da Lei Complementar Estadual 140/2011. De modo como foi feita, é imprópria a seção analisada, motivo pelo qual apresento divergência quanto aos achados 1 e 2 e acompanho o relator nos demais termos do seu voto. E proponho, ao discordar parcialmente do relator dos autos, votando pela procedência dos achados 1 e 2 do relatório de auditoria, determinando à Secretaria Estadual de Saúde que promova o encerramento, dentro do prazo de 90 dias, da cessão do Hospital Regional do Noroeste à Santa Casa de Paranavaí. Este é o voto que ousei apresentar, conselheiro Fernando, contra o apresentado por Vossa Excelência. Contra não, que diverge do voto apresentado por Vossa Excelência, que é bom que se diga, li, reli, trili, porque foi um estudo muito bem feito por Vossa Excelência e sua equipe de trabalho. Então, as palavras, senhor presidente, até para poder possibilitar, se for o caso, mais debates pelo Ministério Público e pelos julgadores. Na realidade, escutei atentamente a argumentação de Vossa Excelência e, por incrível que pareça, eu não discordo da argumentação de Vossa Excelência. Eu discordo que essa argumentação não se aplicaria ao caso concreto. E isso que o direito, às vezes, nos dá essa perplexidade. Nós temos, Vossa Excelência citou o doutor Mânica, que eu também cito em favor do meu ponto de vista. Vossa Excelência citou o Supremo, onde eu cito uma decisão do ministro Dias Toffoli, também de 2016, a favor do ponto de vista. Então, veja como é complexa, não só a avaliação da gestão da saúde, né, mas como uma interpretação dessas normas. E acho que aí o único que está sendo prejudicado, seja qual for a posição, é a própria população. Por isso que eu defendi, no voto, que a complementariedade não se avalia exclusivamente pelo nível de atenção de cada ente federativo no Sistema Único de Saúde. Foi isso que eu defendi, não que este caso especificamente seria complementar ou não. É só um argumento. Não vejo aí, senhor presidente, com o devido respeito, que haja a cessão de toda a unidade. O que houve, e aí o Estado está usando 80% do hospital privado. Isto não vale. É isso que eu estou argumentando no voto. Existe uma cessão mútua, é uma contrapartida, ele não cedeu. Tanto que o próprio relatório apresenta que as compras são feitas por licitações, que existem registros patrimoniais, uma série de regras de direito público. Então, não é um contrato de gestão pura e simples. Por isso que eu disse, eu concordo com Vossa Excelência em toda a argumentação, mas entendo que não se aplica nesse caso, já que é uma cessão parcial de ambos, o privado com o público, e uma parte do público é o uso do centro, do centro cirúrgico, por parte da Santa Casa de Paranavaí. Então, não acho que haja cessão de toda a unidade hospitalar. Aliás, o Acordo 680, inclusive, participei junto com o conselheiro Tiago na elaboração do voto. E essa era a ideia, você não pode pegar um hospital inteiro e deixar para... Você tem que ter a direção, a gestão de toda essa unidade, não as execuções parciais, seja por terceirização, seja por contrato de gestão, enfim, uma série de instrumentos disponíveis. É uma pena, senhor presidente, isso me lamento até hoje, que por questões pessoais eu não pude discutir isso ao longo do tempo, a questão do gasto com saúde. Hoje eu estou bem à vontade para falar sobre toda essa matéria, que sempre quis, e sempre você sabe bem que eu sempre gostei de debater. Inclusive, hoje tive uma visita da Associação dos Municípios do Paraná, junto com a Secretaria da Saúde, em função até, senhor presidente, de uma consulta que está tramitando no Pleno, onde se discute também como que o Estado se relacionaria com os municípios, no caso foi provocado por Toledo, tendo em vista os níveis de atuação. Então, estão se buscando uma rede estadual de atuação complementar, independente de adesão ou não à gestão plena, à gestão
própria. Então, é só para contextualizar o meu voto, senhor presidente. Eu concordo com Vossa Excelência na argumentação se fosse outro caso fático, não neste caso. Né? Então, eu vou manter minha proposta de voto, como disse, porque não houve a sessão da unidade inteira, foi uma sessão de parte da utilização do centro cirúrgico. O Estado utiliza o atendimento do SUS na rede privada, com 80%. Existe a aplicação de regras de direito público nos convênios, que são convênios, não são termos de exceção. Né? Enfim, então, é mais para debater, porque eu, como se vocês já conhecem a posição de Vossa Excelência em relação a eventuais abusos, e concordo com vários dos pontos de vista que Vossa Excelência argumentou ao longo de vários processos, e outros conselheiros também, mas não vejo aqui este caso, nem o perigo de abrir um precedente, já que é uma troca mútua. Então, se Vossa Excelência determina a rescisão desse termo de convênio, o Estado vai assumir o hospital, mas vai devolver 80% do que utiliza do hospital privado. Então, aí, será que isso seria o mais razoável? Eu avaliei todas essas questões, senhor presidente, inclusive com afirmações do relatório, em termos de resolutividade dos serviços prestados. Ou seja, o relatório diga, acho que a parte inicial inteira, sobre nenhuma mácula, em termos de resultado, não tinha fila de atendimento, compras. Acho que houve uma mistura só porque são a compra de medicamentos, que parece que constataram que houve uma moxarifada, tinha alguns medicamentos que eram conjuntos. Mas só essa pequena irregularidade. Então, por essas razões, proponho ainda, mantenho a minha proposta de voto, senhor presidente. O senhor procurador pede a palavra. Senhor presidente, na verdade, eu até havia lido o processo, como sempre faço para fazer a sessão desta Câmara com os demais, mas algumas informações que traz o conselheiro Fernando Guimarães realmente me deixaram com alguma dúvida. Esses percentuais de utilização, contrapartidas. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu pediria vista, e eu tenho sessões nesta Câmara ainda a fazer. Basta, excelente ideia. Mas se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de pedir vista desse processo. Eu acho, senhor presidente, com o devido respeito, merecida a vista. E vou explicar porque porque eu, devido ao respeito, comecei a falar a reunião que tive hoje e não terminei qual foi a conclusão de que precisava ter um amplo debate sobre a gestão da saúde no Estado do Paraná, por parte dos municípios, do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Estado também, Ministério Público de Contas, vieram os conselhos, o Conselho de Secretários de Saúde também junto a essa reunião, fizeram uma reunião com o Tribunal de Contas, uma Câmara Técnica, agora semana passada, foram técnicos do Tribunal, e me preocupa, senhor presidente, que a semana que vem já tem um treinamento do Tribunal sobre contratação na área da saúde, quando nós nem sabemos exatamente o que vamos decidir em alguns processos. Então, acho que nós temos que ter um mutirão, um grande pacto para enfrentar o problema na saúde. Eu acho que, independente de se é terceirização ou não é, se é complementaridade, nós temos que estabelecer critérios, que é uma segurança muito grande. E eu me lembro que no plenário o conselheiro Nestor propôs ao presidente que o caso de Curitiba fosse usado como o leading case de uma análise prática dessa eventual participação das organizações sociais na área da saúde. Acho que o único que ficou lá de Vossa Excelência fui eu, né, porque os outros conselheiros não se manifestaram. E eu não sei se o presidente adotou ou não essa proposta que fizemos, que também seria uma oportunidade. Então, acho que nós temos, sim, o que discutir. Não é a minha posição pessoal, do conselheiro Nestor, do conselheiro Fábio, do conselheiro Tiago, do Ministério Público de Contas, que deve prevalecer. E, sim, nós temos que buscar resolutividade na atendimento da saúde. Então, acho que é até útil. Exatamente, nesse sentido que eu estou pedindo vistas, até porque algumas informações, né, como Vossa Excelência trouxe, que não havia apreendido do processo, mas me chamou muita atenção o fato de uma entidade filantrópica, né, que é a Santa Casa de Misericórdia, ser conveniada com vários planos de saúde privados. Este é um dos dados que levaram a equipe de auditoria a considerar, né, que estava havendo remuneração privada, sim, das cirurgias, da utilização de equipamentos que deveriam ser
públicos. Claro que eu trarei esse... Mas eu acho que o debate é importante, até para que os conselheiros que não pediram visto alguma coisa do processo tenham uma noção. Na realidade, não existe proibição nenhuma da sociedade filantrópica prestar serviço para particular. Ela não pode distribuir o lucro. O excedente financeiro da sua operação, o Albert Einstein, por exemplo, só tem excelência porque ele cobra caro, não atende por plano e reinveste e é filantrópico. Ele só não distribui, teoricamente, não distribui lucro. Então, esse não é impedimento. E aí, o relatório desse ponto bem fiel, eles cobram, sim, do plano de saúde, aquela sessão parcial em contrapartida dada a outra sessão do prédio. Então, é essa correlação que eu faço. Não estou, ele está utilizando um espaço público, mas o público está usando maior parte do espaço privado. É essa correlação que eu fiz de contrapartidas, só para esclarecer. Perfeito. Bom, então, se Vossa Excelência não se opõe, eu apenas quero reiterar, foi lembrado que questionei até um acompanhamento no caso da SOS de Curitiba, e Vossa Excelência também se manifestou naquela oportunidade e os demais concordaram, tanto que o presidente já imediatamente tomaria medidas. Mas Vossa Excelência acabou de levantar uma questão muito importante. Eu até agradeço ao senhor procurador ao solicitar uma nova manifestação, uma nova audiência ao nosso Ministério Público de Contas, para que a gente acelere um encontro entre nós, tribunal, para que tenhamos uma definição. Se os senhores prefeitos, através da associação, estiveram hoje discutindo esta matéria, por causa de uma consulta procurando um caminho, porque há uma consulta do município de Toledo. Eu tenho a impressão que o tribunal tem que ser ágil, tem que ser rápido, para que nós tenhamos uma uniformidade aqui, conselheiro Fábio, auditor Tiago Pedroso, e possamos dar a resposta. Especificamente, doutor Eliseu Correia, sempre o nosso professor de Direito Constitucional e Administrativo, e professor até de boas condutas de vida, não é? O caso de Paranavaí, eu tive muita dificuldade, porque aquela região virou, depois Paranaguá, meio que atravessou o caminho de Paranavaí, mas virou a maior região de proliferação de dengue. Todos os municípios ali do noroeste do estado foram afetados pela dengue, e Paranavaí e os municípios mais próximos, não é? Querência, Colorado, o conselheiro Fábio, que andava muito por lá, pode me ajudar, tiveram seríssimos problemas e, evidentemente, a Secretaria da Saúde teve que fazer alguma coisa. Porém, houve um outro caso, é um processo que tramita na casa, que a Secretaria da Saúde fez um convênio com a Federação das Santas Casas e esta federação contratou uma empresa particular. Aí começa o perigo. O voto do conselheiro Fernando, muito bem colocado, indiscutivelmente, mas quando isso acontece, olha, nós acertamos com a Federação das Santas Casas. E aí, esta federação contrata uma empresa particular para realizar o trabalho. Isso é que me preocupou muito, conselheiro Fernando. Então, nós vamos ter que discutir isso, teremos luzes da Procuradoria e teremos tempo também para reiterar o apelo ao nosso presidente para que medidas sejam tomadas e o tribunal tenha a discussão dessa matéria. Palavra de Vossa Excelência. Senhor presidente, agradeço a oportunidade, até que a Câmara deu, apesar do pedido de vista, de nova audiência, nós debatemos a matéria. Eu ficaria a tarde inteira, até às 5 horas, né, debatendo essa mesma matéria. Então, foi interessante até porque, e como eu disse, para arrematar, a angústia dos prefeitos. Não estou nem falando das entidades privadas, eles estão realmente... Porque eles não sabem, eu sempre brinco, qual demônio atender, né? Se é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é o Ministério Público do Trabalho. Cada um fala uma coisa completamente diferente do que o outro está falando, né? Então, acho que é importante pacificar isso. Tenho prestações de contas anuais 208.110/2016, Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul, a proposta de voto, acompanha os pareceres da CUFIN e Ministério Público em relação
Na verdade, eu entendo que é regular as contas, né, e não ressalva, tendo em vista a questão da publicação do relatório de gestão fiscal, que dependeria, inclusive, de dados do Poder Executivo, e foram publicados com relativo atraso de uma pequena atraso, não me lembro aqui o prazo, mas em função, basicamente, do fechamento dos relatórios de gestão fiscal por parte do Poder Executivo, que a Câmara calcula também a sua receita corrente líquida, as suas despesas, com base neste relatório. Então, propõe a regularidade das contas do senhor Silvio da Silveira, período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015, e Cláudio Augusto Giordani, 1º de fevereiro de 2015 a 31 de 12 de 2015, como presidente da Câmara Municipal de Flor da Serra do Sul, exercício de 2015, sem ressalvas. Está em discussão, aprovado. A prestação de contas anual 220.934/2013, Sercontel S.A. Telecomunicações, a proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Roberto Coutinho Mendes, Regis Tavares, Marcelo Cortez e Kentaro Takahara, exercício de 2012. É regularidade, senhor presidente. Em discussão, regular. Também regularidade no 243.03/2016, contas anuais do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turva, proposta de voto, acompanha o parecer da COFIN, pela regularidade das contas da senhora Márcia Regina de Campos, exercício de 2015. Regularidade. 258.932/2016, Câmara Municipal de Jardim Alegre, COFIN e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas em função da extrapolação das despesas com a Câmara prevista no artigo 29A da Constituição Federal. Senhor presidente, na realidade, o excesso que houve de despesa é de 0,39%, e a defesa da Câmara faz um apanhado em relação como que esse excesso surgiu. Basicamente, o Poder Executivo repassou valores a maior do que daquela despesa dos décimos, chegou no final do exercício, o Executivo repassou a maior e foram feitas algumas despesas pela Câmara com base nesses repasses ao longo dos anos. Foram adotadas algumas medidas de contenção, pequenas coisas, mas mesmo assim houve esse excesso de 0,39%. Eu acho interessante, senhor presidente, esse processo. Minha proposta vai ser pela regularidade, eu não vou acatar a regularidade. O que eu achei interessante é que o prefeito passou a maior. E na defesa da Câmara, o presidente da Câmara disse que o prefeito cometeu crime de responsabilidade por ter repassado o do décimo a maior. Como é que vai ser esse dia, a véspera do favor, como é que é? O dia do benefício é a véspera da ingratidão. Então, o que aconteceu nesse processo? Já deu um repasse maior, a Câmara foi gastando e houve excesso de 0,39%. Por essa razão, senhor presidente, entendo que é regular as contas do senhor Geber Abdoadi, presidente da Câmara de Jardim Alegre, exercício de 2015, com recomendações à Câmara, encaminhamento à COFIN, para que seja, talvez, se assim entender, ampliado o escopo da prestação de contas do Poder Executivo de Jardim Alegre de 2015, em função para a avaliação desses repasses. Não estou encaminhando aqui o Ministério Público, apesar da defesa alegar que cometeu crime de responsabilidade, que eu acho que não houve, né? Está em discussão. Aprovado. O protocolo 296-200-2017 e o 312-965-2017, eu solicito retirada de pauta, trata-se de competência do Tribunal Pleno. Retirado. Tem prestação de contas do Poder Executivo, município de Bocaiúva do Sul, 245.725/2016. COFIN manifesta pela regularidade das contas.
Ministério Público pela regularidade com ressalva. Está-se a questão de balanço patrimonial, que foram anexados antes até do julgamento, né? Então, eu entendo que não é nem ressalva, e sim a regularidade conforme o COFIN das contas do senhor Antônio Ferreira Ripio Filho, de janeiro de 2013 a março de 2015, e Débora Fonseca, de março de 2015 a dezembro de 2016, prefeitos de Bocaiúva do Sul, exercício 2015. Está em discussão? Aprovado. Não, senhor procurador, desculpe. Apenas para pontuar uma coisa que eu tenho insistido e tem eco na segunda Câmara, é de que durante a instrução processual, e Vossa Excelência conhece muito bem a súmula 8, isso Vossa Excelência foi relator, né? Muito sério. O saneamento das contas durante a instrução processual impõe a conversão em ressalva da irregularidade antes apontada. E não exime a aplicação de multa também, até em razão da uniformização de jurisprudência número 10, que permite que a aposição da ressalva possa ser acompanhada da imposição de multa. Então, quando foram apresentadas as contas, e a responsabilidade aí é da prefeita Débora Fonseca, né, ela não fez a publicação tempestiva, né, do balanço patrimonial. Então, neste caso aqui, nós estamos defendendo que se aplique a súmula 8 e a uniformização, ou seja, a aposição de ressalva com a aplicação da multa, porque quando ela apresentou as contas, né, realmente as contas não estavam regulares, né. Então, nesse sentido, é que como já tem jurisprudência na outra Câmara, eu acho que também aqui nós devemos nos render à súmula 8, né, e da mesma forma com relação à aplicação da multa, né, porque o ato infracional ele ocorreu com a ausência de documento hábil. Bom, senhor presidente, eu particularmente, eu concordo, eu sei do julgado, mas eu tenho aplicado a ressalva, principalmente depois do julgamento. Aqui foi até antes da instrução, ele foi juntado, né, o balanço. Ele não foi em grau de recurso. Eu sei que o julgado não faz essa distinção. Então, eu não vi prejudicialidade ao exame das contas. Por isso que eu não adotei a ressalva e nem a multa, porque foi anexado depois o balanço. Antes da instrução, antes do julgamento. É porque até, conselheiro Fernando, se me permite só um aditamento, é que houve a rediscussão dessa matéria, da súmula 8, em relação justamente a esse tópico, durante a primeira instrução. Mas se neste período, antes do primeiro julgamento, né, houver o saneamento, também há a posição da ressalva, né. Então, nesse sentido que nós entendemos que a ressalva é pertinente e que deve ser aplicada uma multa, né, embora insignificante, mas é que se faz para corrigir os atos, né, dos gestores que eventualmente cometem essas falhas formais. Eu vou seguir, eu conheço os julgados, eu tenho adotado isso quando já o julgamento é grau de recurso, né? Eu mantenho a multa e na realidade, para teorizar um pouco, até a questão da ressalva, a gente precisava rever um pouco o que é ressalva, né? Teoricamente, ressalva é aquela questão que eu não poderia examinar por falta de um documento formal e que não causou prejuízo. Mas tudo bem, isso eu estou agora teorizando. Então, nesse caso, como houve antes do julgamento, eu não vejo razão, então eu vou manter os meus precedentes, senhor presidente. Ainda em discussão, conselheiro Fábio, como se manifesta? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Então, está aprovado. Tenho prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de São José da Boa Vista, 184. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Conselheiro Fábio Camargo. Se não houver objeção do relator, eu solicitaria a vista desse processo. Apresentando a objeção, vistas concedidas. 247.850/2016, município de Ariranha do Sul. Proposta de voto compõe o parecer da COFIN pela regularidade das contas do município de Ariranha, responsável do senhor Silvio Gabriel Petrassi, exercício 2015. O Ministério Público manifesta por a inviabilidade da análise conforme
pareceres reiterados sobre o inconformismo da instrução normativa do escopo da prestação de contas. Em discussão, aprovado. Senhor Presidente, acredito que esgotei a pauta. Peço escusas a Vossa Excelência, mas eu me contive, senão nós estamos até agora discutindo saúde. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio minha pauta pelo processo 41.340/12, é uma inspeção realizada no município de Morretes, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeção do exercício 10 e 11. Confio, Ministério Público de Contas, foram pela irregularidade das contas e multas, diante dos seguintes achados: inexistência de controle interno, ausência de conciliação bancária, ausência de consistência e de fidedignidade dos dados enviados pelo SINAM, contratação de servidores mediante burla à regra do concurso público, irregularidades em procedimentos de licitação e a realização de despesas sem prévio empenho. Eu acompanho o COFIN e o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das contas e multas. Em discussão, aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é o 245.570/11. Eu vou solicitar a retirada de pauta para nova instrução, senhor presidente. Retirado. Processo 380.197/14 é uma prestação de contas do convênio celebrado entre o Poder Executivo do município de Ponta Grossa e a Colmeia Espírita Cristã Abigail de Ponta Grossa, exercício 13 e 14, no valor de R$ 19.848,64, onde o COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela regularidade com ressalvas e recomendações. Considerando que se tratava de período de adequação dos jurisdicionados ao sistema integrado de transferência, o SIT, quanto de sua implantação, razão pela qual, seguindo precedência desse tribunal, afasto as ressalvas propostas pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade com recomendação, senhor presidente. Em discussão, aprovado. 381.508/14, também uma prestação de contas do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano, exercício do 13, de responsabilidade do senhor Silvio Gabriel Petrassi. Confio, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas e multa. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade, com ressalva, afastando as multas nos termos da fundamentação do próprio voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte é o 208.283/11, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Uraí, exercício do 10, de responsabilidade do senhor Sussumo Itimura. Confio, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas e multas. E eu voto apenas pela irregularidade das contas, senhor presidente. Em discussão, irregularidade. Processo 243.099/16, também prestação de contas do Poder Executivo do município de Campina da Lagoa, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Célia Cabreira de Paula. COFIN foi pela irregularidade e multa, diante do resultado financeiro deficitário das contas, das fontes não vinculantes, equivalente a 0,82%. Ministério Público pelo parecer prévio, pela regularidade com ressalva e multa. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas com ressalva sem aplicação de multa. Em discussão, aprovado. Próximo processo é o 260.171/16, também uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Mangueirinha, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Albari Quimorvan Fonseca dos Santos. COFIT e Ministério Público pela irregularidade das contas. Eu voto pela regularidade com ressalvas, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Por último, senhor presidente, o processo 266.129/16, também uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Paranacite, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Edneia Buque Batista. COFIN e Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas. E eu vou pelo parecer prévio pela irregularidade das contas, acompanhando. Em discussão, irregularidade. Senhor presidente, eu agradeço a atenção, a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, nesse dia que eu sei que Vossa Excelência e muitos reverenciam Nossa Senhora de Salete, não é? Que é também a nossa praça. E concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da pauta que me foi distribuída.
Tenho, inicialmente, contas de transferência. Município de Uraí, 175.980, regularidade com ressalva e recomendação, são as propostas da COFIT do Ministério Público. Também, no mesmo sentido, 297.228.13, Pinhalão, regularidade com recomendações. E esta é também a proposta do relator, que está em discussão, pela aprovação. Tenho prestação de contas de transferência voluntária, montante de 47.506, entre o Fundo Estadual de Saúde e a Organização Dom da Terra, tendo como objeto o repasse de recursos para a execução do projeto de assistência social Rompendo Silêncios. Foi anexado o processo de tomada de contas, número 800.721.14, instaurado em razão da não apresentação dos relatórios bimestrais do relatório final para o DST, AIDS e da não devolução de glosas. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferência de Contratos apontou uma série de irregularidades e propôs, portanto, a irregularidade com devoluções. O Ministério Público acompanhou integralmente o entendimento da diretoria. Eu faço também uma análise de todos os itens, das inconformidades que foram apresentadas. Houve o atraso de 470 dias na prestação de contas, afrontando o artigo 18, parágrafo 2º da normativa 61/2011, também atrasos de 21 dias e 2 dias por parte do tomador no envio das informações dos 5º e 6º bimestres de 2012, descumprindo também o artigo 15, parágrafo 4º. Ainda ausentes certidões quando da celebração da transferência em descompasso com o artigo 3º da referida instrução normativa, certidão negativa de débitos do INSS, certificado de regularidade do Fundo de Garantia e CRF e certidão liberatória deste tribunal. Inconformidades materiais, verificando-se as seguintes impropriedades: despesas comprovadas por meio de recibo simples, R$ 1.092. Despesas incompatíveis com o plano de trabalho, pagamento de salários e encargos trabalhistas de empregados da entidade tomadora, R$ 13.830. Ausência do integral comprovante de devolução do saldo de R$ 31.758,70. Despesa por meio de recibo simples ao fornecedor Bárbara Suzana Murdi. Igualmente imprópria, realização de despesas incompatíveis com o plano de trabalho. Assim, a proposta que apresento, eu ainda tenho a argumentação anterior, mas partindo para o finalmente, votando pela irregularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária efetuados pelo Fundo Estadual de Saúde à entidade Dom da Terra, CNPJ de número, responsável Márcio da Silveira Martins, presidente da entidade e gestor das contas, nos termos do artigo 16, 3b da Lei 113/2005, determinando recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 31.758,70, devidamente corrigidos, forma solidária pela organização Dom da Terra e pelo senhor Márcio da Silveira Martins, ao Tesouro Estadual, com fundamento nos artigos 16 e 18 da Lei 113/2005, em razão do não recolhimento do saldo final do convênio.
Recolhimento parcial dos recursos repassados, 13.830, corrigidos, de forma solidária, pela organização Dom da Terra e pelo senhor Márcio da Silveira Marins, ao Tesouro Estadual, em razão de despesas incompatíveis com o plano de trabalho. Multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, ao senhor Márcio da Silveira Marins, em razão da irregularidade das contas, recomendando ainda, nas próximas prestações de contas, atendimento às exigências da Resolução 28/2011 e Instrução Normativa 61/2011, com fulcro no artigo 244 do Regimento Interno e nas decisões proferidas nos acórdãos 917/2014 e 936/2014, ambos da primeira Câmara. Em discussão pela aprovação. O protocolo 209/911-15, Maringá Previdência, analisado sob a luz da Instrução Normativa 117/2016, pensão por morte, a senhora Vera Aparecida Júlio Damasceno, segurado Marcos Borges Damasceno, auxiliar operacional, falecido em janeiro de 2015. COFAP pelo registro, como sempre, Ministério Público é pela negativa, proposta do relator acompanha a COFAP pela legalidade e registro. Em discussão pela aprovação. Protocolo 256.571-11, Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, 2010. Responsável Ari Hansen, e também apresentação do relatório de auditoria 5911, autos 76.122.11. A COFIN manifestou-se pela irregularidade e as irregularidades foram apontadas no relatório de inspeção 5911. São licitação para contratação de advogado em inobservância ao pré-julgado 6, prorrogação do contrato do advogado, montante extrapolou o limite, 142.320, conflito de datas na publicação oficial do edital e na ata de abertura, possível direcionamento da licitação, diz o relatório. A realização de despesas sem procedimento licitatório. Inconsistência nas informações enviadas através do sistema SIM-AP. Inconsistência das informações apresentadas nos demonstrativos contábeis. Não constituição do controle interno exigível. Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade. Inicialmente, destaco que a companhia foi extinta em 2016, conforme peças 47 e 48, no que concerne às irregularidades apresentadas na instrução e no relatório de auditoria, passo à análise pormenorizada. Repito que o repasse foi em 2010 e a companhia foi extinta em 2016. A ausência de cópia da ata de Assembleia Geral dos Acionistas. A instrução da COFIN evidenciou que a companhia não encaminhou a cópia da ata da Assembleia Geral de Acionistas com demonstrações financeiras do exercício. A entidade acostou a ata referente ao exercício de 2009 e não de 2010. A ausência de relatório e parecer de controle interno. A unidade técnica apontou a ausência de relatório de controle interno.
Repito aqui, manifestação do conselheiro Ivens Linhares, no acórdão 330017 da 2ª Câmara, em que pese a entidade não ter instituído o sistema de controle interno, não se pode afirmar com absoluta certeza que também efetivamente houve ausência de controle interno. Esse apontamento pode ser classificado como ressalva às contas, sugeriu na oportunidade o Dr. Ivens. Contratação de pessoal sem realização de concurso. Contratação de assessor jurídico, desacordo com o pré-julgado 6. Foi contratado o advogado Rogério Ernesto Grenzel. Também o relatório de inspeção apontou, não só no que tange a contratação irregular, mas também na irregularidade do procedimento licitatório. A defesa alega que não há óbice na contratação, pois a entidade não possui em seu quadro o cargo de assessor jurídico. Não foi observado contido, portanto, no artigo 37.2 da Constituição Federal e também o pré-julgado 6 deste tribunal. Da prorrogação do contrato com o advogado Rogério Ernesto Grenzel, carta convite 1/2010, valor fixado 74.160. Contudo, em janeiro de 2010 o contrato foi prorrogado, atingindo a soma de 142.320, extrapolando o limite para a modalidade em R$80 mil. E eu repito aqui, acórdão 792/09 do Pleno, bem como do TCU, relator José Múcio Monteiro, que diz a modalidade de licitação cujo objeto seja serviço de natureza continuada deve ser aquela que inclua em seu limite de valor todas as possíveis prorrogações do contrato. Tomada de preços 1/2010. De acordo com a instrução, tinha por objeto a aquisição de combustíveis, óleo diesel e gasolina. No Diário Oficial do Estado, a ata de abertura do certame seria 18/8/2010. Porém, na ata da reunião de abertura das habilitações e propostas, consta a data de 16/8/2010 e o parecer jurídico conclusivo sobre o certame, 17/8/2010. Estranhamente, compareceu à licitação uma empresa interessada, Posto de Combustível Batski, com a proposta de R$ 205.645. A entidade não se manifestou sobre o questionamento referente ao certame. Assim, é possível que o conflito de datas tenha ferido o conflito competitivo do certame. Conflito de datas tenha ferido, de novo, conflito? Não, né? O princípio competitivo do certame. Além disso, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público Estadual para apurar eventual ato de improbidade administrativa. Contratações sem o devido procedimento licitatório. Da análise do razão analítico por fornecedores 2010, foi possível verificar a realização de significativas despesas sem prévia licitação ou procedimento de dispensa e inexigibilidade. A título de exemplo, cito alguns casos de valores mais relevantes. Fornecedor BRI, equipamento de peças, R$ 27.922,90. Foster, obras e serviços, R$ 443.793,56. TI Ribeiro, ou TI, né? E Companhia Limitada, R$ 85.520. Irineu Barbosa, R$ 42.623. Armazém Santa Luzia Limitada, R$ 79.611.
no total remontando R$ 1.008.769,83. Não houve manifestação da parte. Inconsistências nas informações do SINAP, verificando-se que a entidade possuía 37 funcionários, 2 a menos que em 2009, sem a devida informação no SINAP. Foram omitidas no sistema outras informações como descontos de previdência e imposto de renda, correspondentes ao 13º salário de todos os funcionários. Inconsistências das demonstrações contábeis. Faço ainda, na área das inconsistências, várias manifestações demonstrando o que apontou o relatório, também a diretoria, e demonstrando as irregularidades. Assim, a proposta que apresento, pela aprovação parcial, pela irregularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, exercício 2010, responsável Ari Hansen. A contratação do advogado em observância ao pré-julgado 6, prorrogação indevida do contrato decorrente do convite 1/2010, conflito de datas na publicação oficial do edital de tomada de preços para aquisição de combustível, despesas sem licitação, inconsistências nas informações do SINAP, inconsistência das informações apresentadas nos demonstrativos contábeis. Determinando multas ao senhor Ari Hansen da seguinte forma: multa do 87.5A da Lei 113/2005, em razão da inobservância do pré-julgado 6, contratação do advogado. 2 multas do 87.3D da Lei Complementar 113/2005, em razão da prorrogação indevida do contrato com o advogado, extrapolando o limite da modalidade licitatória e do conflito de datas entre a publicação do edital e a ata de abertura do procedimento. Multa do 87.4D da Lei 113/2005, realização de despesas sem licitação. 2 multas do 87.4G, em razão das inconsistências nas informações ao SINAP e informações apresentadas nos demonstrativos contábeis respectivamente. Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual para, se quiser, apurar eventual ato de improbidade administrativa. Em discussão, pela aprovação. A pauta está atendida. Agradeço a todos. Palavra livre. A próxima sessão desta primeira Câmara será no dia 26 de setembro, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.